Família não se escolhe, mas respeito se exige. Foi o que aprendi aos 67 anos, quando minha própria filha tentou me excluir de uma viagem familiar. Uma ligação de 30 segundos bastou para revelar que, na visão dela, eu era descartável, dispensável, um estorvo. Meu nome é Sebastião Pereira. Durante 4 décadas trabalhei no mesmo banco em São Carlos. Comecei como caixa e me aposentei como presidente da agência. Construí uma vida de respeito. Criei minha filha Marina sozinho, depois que minha esposa partiu há 5 anos. Pensei que tinha ensinado valores. Pensei que tinha criado alguém que me respeitaria na velhice. Estava enganado. Quando o telefone tocou naquela quinta-feira, eu estava finalizando as malas para nossa viagem em família. Florianópolis, Praia de Canasvieiras. Seria minha primeira viagem desde o falecimento de Cláudia, minha esposa. A animação que sentia era como a de um garoto antes do Natal. Havia comprado presentes para minha neta Lívia, separado histórias para contar durante os passeios e até mesmo comprado um chapéu novo para proteger minha careca do sol forte de Santa Catarina. A voz de Marina do outro lado da linha soava diferente, fria, distante, como se falasse com um estranho e não com o homem que segurou sua mão nos primeiros passos. Pai, tenho que te avisar. Você não vai poder ir na viagem com a gente. Silêncio. Meu peito apertou. Pensei que fosse um problema com a reserva, algo que poderíamos resolver. O que houve, filha? Algum problema com as passagens? Não, pai. É que, bem, Gustavo não quer que você vá. Ele acha que vai atrapalhar nossos momentos em família. Família. Que palavra interessante para se usar naquele momento, como se eu não fizesse parte dela. Como se os laços de sangue pudessem ser desfeitos pelo capricho de um genro arrogante que entrou na nossa vida há apenas 8 anos. Entendo, respondi, sentindo o gosto amargo da rejeição. E você, Marina, o que você acha? Outro silêncio, mais longo, mais doloroso. Acho melhor assim, pai. Podemos marcar outro passeio só nós dois depois. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a mala arrumada sobre a cama. Presentes embrulhados, remédios organizados. Meus velhos óculos de sol, que Cláudia dizia que me deixavam parecendo um artista de cinema. Tudo isso agora inútil, descartado junto comigo. Foi nesse momento que algo dentro de mim, algo adormecido há muito tempo, acordou. Não era raiva, era dignidade, autoestima. O velho Sebastião, que não aceitava desaforos no banco, que não se curvava diante de clientes arrogantes, que educou uma filha para ser forte, estava de volta. Peguei o telefone e liguei para Beatriz Lopes, minha amiga de longa data que trabalha como agente de viagens. Beatriz, preciso de um favor urgente. Quero uma passagem para Florianópolis, no mesmo voo da Marina. E mais, quero sentar ao lado dela. Sebastião, o que está acontecendo? Uma lição de vida que preciso ensinar, minha amiga. Você consegue isso para mim? Ela conseguiu. Não apenas a passagem, mas também uma reserva no Hotel Mirante do Mar, a poucos metros da pousada Recanto das Marés, onde minha filha e seu marido ficariam hospedados. Naquela noite, não dormi. Não por tristeza, mas pelo formigamento da expectativa. Minha mente, que muitos considerariam lenta pela idade, trabalhava a 1000 por hora. Lembrei-me dos meus anos no banco, dos contatos que mantive, dos favores que poderia cobrar. Lembrei-me que ainda conhecia pessoas importantes no sistema financeiro nacional, pessoas que atenderiam meu telefonema, mesmo depois de tanto tempo. Na manhã seguinte, parti para o aeroporto como quem parte para uma missão. Minha mala continuava a mesma, mas eu estava diferente. Havia um propósito maior que apenas viajar. Havia uma lição a ser ensinada. Cheguei ao Aeroporto Internacional de Guarulhos com 2 horas de antecedência. Aguardei estrategicamente no café, observando a entrada. Quando finalmente avistei Marina, Gustavo e minha neta Lívia chegando ao saguão, dei tempo suficiente para que fizessem o check-in. Então, caminhei calmamente até o mesmo balcão. Bom dia, Sebastião Pereira, voo para Florianópolis.
Enquanto a atendente processava minha passagem, senti olhos queimando em minha nuca. Virei lentamente e encontrei o olhar atônito de Marina, a alguns metros de distância. Ao lado dela, o rosto de Gustavo se contorcia numa mistura de surpresa e irritação. Papai, o que está fazendo aqui? Caminhei até eles com a tranquilidade de quem não tem nada a esconder. Indo para Florianópolis, filha. Que coincidência encontrar vocês aqui. Os olhos de Lívia brilharam. Vovô, você vai viajar com a gente? Parece que sim, querida. Inclusive, mostrei meu cartão de embarque. Estarei sentado bem ao lado de vocês. O rosto de Gustavo empalideceu. Marina gaguejou alguma desculpa inaudível. Eu sorri, aquele sorriso que minha falecida esposa dizia ser perigosamente calmo. Durante o voo, mantive uma conversa agradável com minha neta, ignorando completamente os olhares nervosos trocados entre Marina e Gustavo. Contei histórias do meu tempo de juventude, falei sobre Florianópolis, que conheci quando jovem, perguntei sobre a escola. A pequena Lívia, alheia à atenção familiar, estava radiante com minha presença. Pousamos em Florianópolis no início da tarde. No saguão de desembarque, me despedi educadamente. Bem, vou para meu hotel agora. Nos vemos por aí com certeza. Florianópolis não é tão grande. Hotel? Você está hospedado onde, pai? Marina perguntou, a voz trêmula. No Mirante do Mar. É um lugar simples, mas aconchegante. Fica a poucos metros da pousada de vocês, pelo que pesquisei. O olhar trocado entre minha filha e meu genro naquele momento não tinha preço. Era uma mistura de desconforto e incredulidade. Eles perceberam que não havia sido coincidência, que eu sabia exatamente o que estava fazendo, que o velho pai dispensável talvez não fosse tão fácil de descartar. No táxi a caminho do hotel, fiz 3 ligações importantes. A primeira para Paulo Ribeiro, meu amigo de décadas que agora ocupava uma posição de destaque em um dos maiores bancos do país. A segunda para um antigo cliente que me devia alguns favores. Hoje, diretor de segurança digital de uma operadora de cartões. A terceira foi para Helena Sampaio, proprietária da pousada Recanto das Marés, uma velha conhecida de outros tempos. Vocês devem estar se perguntando o que eu estava planejando. Por que não simplesmente aceitar a rejeição e seguir minha vida? Por que me dar ao trabalho de comprar uma passagem, reservar um hotel e seguir a mesma família que havia me excluído? A resposta é simples. Porque aos 67 anos, após uma vida inteira de trabalho honesto e dedicação à família, eu merecia respeito. E se esse respeito não viesse naturalmente, eu teria que ensiná-los seu valor. Às vezes, as lições mais importantes da vida chegam nas formas mais inesperadas. E o que aconteceu em seguida? O que fiz com aquelas 3 ligações misteriosas? Como transformei uma rejeição dolorosa em uma lição que minha filha e meu genro jamais esqueceriam? Deixa eu te contar como foi a chegada em Florianópolis e o que aconteceu quando coloquei meu plano em prática. Chegando ao Hotel Mirante do Mar, fui recebido pelo gerente com uma cordialidade que há tempos não experimentava. Meu quarto era simples, mas a vista para o mar compensava qualquer luxo ausente. Sentei-me na varanda e observei o horizonte azul de Canasvieiras, lembrando como tudo havia começado 3 semanas antes. Foi numa tarde de domingo, durante nosso almoço mensal em família. Marina havia servido aquela feijoada que aprendeu com a mãe, e estávamos todos na sala, quando ela mencionou casualmente: Pai, estamos planejando uma semana em Florianópolis nas férias de julho. Eu, Gustavo e Lívia. O senhor gostaria de vir conosco? Lembro-me de ter parado a colher no ar, surpreso com o convite. Desde a morte de Cláudia, as viagens tornaram-se memórias empoeiradas em álbuns de fotografias. A ideia de sentir novamente a brisa do mar, de caminhar na areia, provocou um entusiasmo que não sentia há anos. Florianópolis? Claro que gostaria. Conheci a ilha nos anos 80, quando trabalhava na expansão do banco. É um lugar maravilhoso. Gustavo, meu genro.
Ergueu os olhos do celular pela primeira vez naquele almoço. Percebi seu desconforto imediato, mas ignorei. Estava acostumado com sua frieza, com seu jeito de me tratar como um intruso, não como o pai de sua esposa. "Vai ser ótimo, vovô!" exclamou Lívia, minha neta de 12 anos, a única que parecia genuinamente feliz com minha presença. "Podemos construir castelos de areia, como naquelas fotos antigas com a vovó." As semanas seguintes foram de preparação e expectativa crescente. Marina me enviou os detalhes da viagem por mensagem, a data, o horário do voo, o nome da pousada. Comecei a separar roupas, revisar o que precisaria levar. Fui ao médico para verificar se estava tudo bem para a viagem, renovei minha receita de remédios para a pressão, comprei protetor solar especial para a pele madura. O entusiasmo me rejuvenesceu. Os vizinhos notaram. Dona Carmen Santos, minha vizinha de 82 anos, comentou durante um café em sua varanda: "Sebastião, você está diferente. Tem um brilho nos olhos que não via há muito tempo." "Vou viajar com a família, Carmen. Primeira vez desde que Cláudia se foi." Ela sorriu. Aquele sorriso de quem já viveu o suficiente para entender os ciclos da vida. É bom ver família reconhecendo o valor de quem construiu tudo. Aproveite cada momento. Se ela soubesse o que estava por vir, na semana da viagem, intensifiquei os preparativos. Comprei presentes para Lívia, um chapéu de praia colorido, uma coleção de conchas artesanais típicas de Santa Catarina, um livro sobre lendas da Ilha da Magia. Para Marina, escolhi um conjunto de joias de água marinha que lembrava um que dei à mãe dela anos atrás. Para Gustavo, mesmo sem entusiasmo, comprei uma garrafa de uísque importado que sabia ser do seu agrado. 2 dias antes da viagem, passei horas no shopping buscando roupas novas, algo que não fazia há anos. Um conjunto de bermudas e camisas leves para o clima de verão, um chapéu Panamá para proteger minha careca do sol, sandálias confortáveis para as caminhadas na praia. Gastei mais do que pretendia, mas sentia que a ocasião merecia. Na véspera da viagem, a mala estava pronta sobre a cama. Era a mesma mala que usei em minha lua de mel com Cláudia, há 4 décadas. Azul marinho, com as iniciais CP bordadas por ela mesma. Cláudia Pereira. Sempre tão caprichosa, tão atenta aos detalhes, como ela teria gostado dessa viagem. Passei a tarde organizando a casa para minha ausência. Reguei as plantas com instruções detalhadas para Paulo Ribeiro, que prometeu cuidar delas durante a semana. Verifiquei se todas as contas estavam pagas. Até preparei comida para Romeu, o gato velho que adotei após a morte de Cláudia. Paulo também ficaria responsável por ele. Às 19h42, nunca esquecerei esse horário. O telefone tocou. Era Marina. Atendi com a alegria de quem já se sentia em férias. "Oi, filha! Estou quase pronto. Só falta fechar a mala." O silêncio do outro lado da linha foi meu primeiro aviso. Algo estava errado. "Pai!" Sua voz estava estranhamente formal. "Aconteceu um imprevisto." "Imprevisto? Mudou o horário do voo? Precisamos ir mais cedo para o aeroporto?" Outro silêncio, mais longo, mais pesado. "Na verdade, pai, é que, bem, não vai dar para o senhor ir conosco dessa vez." O chão pareceu desaparecer sob meus pés. A empolgação de semanas evaporou em segundos. "Como assim, filha? Aconteceu alguma coisa? Vocês cancelaram a viagem?" "Não, não cancelamos. É que, olha, vou ser direta. Gustavo acha melhor você não ir. Ele quer um tempo só para nossa família, entende? Só nós 3. Família. A palavra nunca soou tão excludente. "E você, Marina? O que você acha?" Perguntei, tentando manter a compostura. Houve hesitação em sua voz. "Eu acho que ele tem razão, pai. Faz tempo que não tiramos férias, só nós 3. Lívia está crescendo tão rápido. Quem sabe na próxima? A próxima. Como se meu tempo fosse infinito. Como se aos 67 anos, com uma vida cada vez mais curta pela frente, eu pudesse simplesmente esperar pela próxima vez." "Entendo", respondi, engolindo o nó que se formava na garganta. "Você não está chateado, está?" Chateado era uma palavra tão inadequada para descrever o que sentia.
Era como chamar um furacão de ventinho. Não, filha, está tudo bem. Divirtam-se. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a mala pronta, para os presentes cuidadosamente embrulhados, para as roupas novas com etiquetas, para os sonhos desfeitos de uma semana feliz em família. Sentei-me na poltrona de Cláudia, nunca consegui me desfazer dela após sua partida, e deixei as lágrimas virem. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas de decepção profunda. Decepção com Marina, que permitiu ser manipulada. Decepção com Gustavo, que nunca me aceitou. Decepção comigo mesmo, por ter criado uma filha que não enxergava o valor da família além do seu núcleo imediato. Romeu pulou no meu colo, seu ronronar contínuo como um consolo silencioso. Passei a mão em seu pelo gasto pelo tempo, tão semelhante a mim. Somos dois velhos descartáveis, não é, Romeu? Foi quando o gato me encarou com aqueles olhos verdes penetrantes que pareciam dizer: "E você vai aceitar isso?" Algo dentro de mim, um resquício do homem que fui, do bancário que subiu na carreira por mérito e determinação, do pai que criou uma filha sozinho após a morte prematura da esposa, se rebelou. Não, eu não aceitaria. Não se tratava de impor minha presença onde não era desejado. Tratava-se de dignidade, de ensinar uma lição sobre respeito e consequências. Sequei as lágrimas e peguei o telefone. Liguei para Beatriz Lopes, minha amiga de longa data e agente de viagens. Era tarde, quase 21 horas, mas ela atendeu mesmo assim. "Beatriz, desculpe o horário. Preciso de um favor urgente." "Sebastião, aconteceu algo?" "Sim e não. Preciso de uma passagem para Florianópolis, no mesmo voo da minha filha amanhã. E, se possível, quero sentar ao lado dela." "Você não ia viajar com eles?" "Era o plano, até receber um telefonema há pouco me desconvidando." Houve um silêncio de compreensão do outro lado da linha. Beatriz me conhecia há décadas. Sabia que não tomaria tal atitude sem um bom motivo. "Vou verificar agora mesmo. Me dê 10 minutos e retorno." Enquanto esperava, elaborei mentalmente os próximos passos. Não seria apenas uma questão de aparecer e constrangê-los. Seria uma lição completa, calculada, sobre o valor do respeito e as consequências de sua ausência. Beatriz retornou em exatos 8 minutos. "Consegui, Sebastião. Assento 15B, exatamente ao lado deles. E mais, reservei um quarto no Hotel Mirante do Mar, a 200 metros da pousada onde ficarão. A recepcionista é minha prima. Já avisei que você chegará amanhã." "Beatriz, você é um anjo." "Não, sou apenas alguém que acredita que certas lições precisam ser ensinadas. E conheço bem o Gustavo de outras histórias da Marina. Já era hora de alguém colocá-lo em seu lugar." Após desligar, fiz mais uma ligação crucial. Para Paulo Ribeiro, meu amigo de décadas e atual diretor regional de um grande banco. "Paulo, preciso cobrar aquele favor de 2009. "O que aconteceu, Sebastião?" Expliquei a situação sem omitir detalhes. Paulo ouviu em silêncio e, ao final, sua resposta foi direta. "Considere feito. Vou precisar do CPF do seu genro e da sua filha." Forneci os dados solicitados e, ao encerrar a ligação, senti uma estranha paz. Não era vingança o que buscava, era justiça. Era ensinar que cada ação tem uma consequência, que respeito não é opcional, especialmente quando se trata de família. Naquela noite, refiz minha mala, agora com um propósito diferente. Não era mais uma viagem de lazer em família, mas uma missão de autodignidade. Os presentes que havia comprado para Marina e Gustavo ficaram em casa. Apenas o de Lívia, inocente nesse jogo de adultos, foi mantido. Dormi surpreendentemente bem, embalado pela certeza de que fazia o certo. Pela manhã, tomei meu café reforçado. Vesti uma das novas camisas compradas para a viagem. Coloquei o chapéu Panamá e parti para o aeroporto 3 horas antes do voo. Cheguei ao Aeroporto Internacional de Guarulhos com tempo de sobra. Fiz meu check-in e decidi esperar estrategicamente num café com vista para a entrada do terminal. Queria ver a chegada deles, calcular o momento exato de minha aproximação.
Às 10h15 os avistei. Marina parecia tensa, verificando constantemente o celular. Gustavo, com sua postura sempre arrogante, puxava as malas com irritação. Lívia, entre eles, parecia entediada, como se sentisse falta de algo ou alguém. Dei-lhes tempo para fazer o check-in, para passar pelo detector de metais, para acreditarem que seu plano havia funcionado. Então, estrategicamente, quando já estavam na sala de embarque, aproximei-me. Que coincidência agradável! A expressão de Marina foi de choque absoluto. Gustavo empalideceu visivelmente. Lívia, por outro lado, iluminou-se. Vovô, você veio! Abracei minha neta com genuíno afeto. Claro que vim, querida. Não perderia essa viagem por nada. Pai, Marina gaguejou. Como? Por quê? Sorri calmamente, mostrando meu cartão de embarque. Decidi que merecia umas férias também. E Florianópolis é realmente linda nesta época do ano. Gustavo finalmente encontrou sua voz. Você não foi convidado. Verdade. Fui desconvidado, o que é diferente. Mas sou um homem livre, adulto e independente. Posso viajar para onde quiser, quando quiser. O silêncio que se seguiu foi tenso, quebrado apenas pelo anúncio de nosso voo. No embarque, dirigi-me diretamente ao meu assento, 15B, entre Marina e Lívia. Gustavo, no corredor, parecia prestes a explodir. Durante o voo, conversei animadamente com minha neta sobre a ilha, as praias, as lendas locais. Ignorei completamente os olhares nervosos que Marina e Gustavo trocavam por cima de nossas cabeças. Quando a aeromoça passou oferecendo bebidas, pedi um vinho, algo que raramente fazia. Era uma ocasião especial, afinal. Pousamos em Florianópolis no início da tarde. No saguão de desembarque, informei-os casualmente sobre minha hospedagem. Ficarei no Hotel Mirante do Mar. Pelo que pesquisei, é praticamente vizinho à pousada de vocês. O olhar de pânico que Marina e Gustavo trocaram não tinha preço. Percebi que entendiam. Não havia sido coincidência. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Despedimos-nos ali com promessas vagas de nos vermos por aí. Tomei um táxi separado para meu hotel, mas antes fiz 3 ligações fundamentais. A primeira para confirmar com Paulo que tudo estava em ordem para o dia seguinte. A segunda para Helena Sampaio, proprietária da pousada Recanto das Marés, onde o casal se hospedaria. A terceira para um antigo cliente que havia se tornado diretor de segurança digital de uma grande operadora de cartões. Ao chegar ao Hotel Mirante do Mar, fui recebido como se fosse realeza. A prima de Beatriz havia preparado tudo com esmero. Meu quarto, apesar de simples, tinha uma vista deslumbrante para o mar. Na varanda, contemplando o horizonte enquanto a noite caía, não senti remorso pelo que estava prestes a fazer. Senti apenas a certeza de que algumas lições precisam ser ensinadas da maneira mais dura para serem verdadeiramente aprendidas. Naquela noite, jantei sozinho num restaurante à beira-mar. Saboreei um peixe fresco grelhado, bebi um bom vinho branco e observei famílias ao redor. Pais, filhos, avós, todos juntos, como deveria ser. Em algumas mesas, vi homens da minha idade, claramente avós, interagindo com seus netos, sendo tratados com o respeito que mereciam. Voltei para o hotel com uma convicção renovada. O que faria no dia seguinte não era apenas por mim, mas por todos os idosos descartados, todos os pais e avós colocados em segundo plano, todos aqueles cuja sabedoria e experiência são ignoradas em favor de preconceitos sobre idade. Adormeci com o som das ondas e sonhei com Cláudia. No sonho, ela sorria, aprovando silenciosamente minha decisão. O dia seguinte seria o primeiro de uma lição que Marina e Gustavo jamais esqueceriam. Acordei com os primeiros raios de sol entrando pela janela do hotel. O ar salgado do mar invadiu meus pulmões quando abri a varanda. Uma sensação que havia esquecido e que me reconectou imediatamente com memórias de viagens antigas. Por um breve momento, quase pude sentir Cláudia ao meu lado, com seu chapéu de palha e seu sorriso sereno. Vou fazer o que é certo, meu amor.
Murmurei para o vento como se ela pudesse me ouvir. Após um café da manhã tranquilo no terraço do hotel, ovos mexidos, pão caseiro, frutas frescas e um café forte que me deu a energia necessária para o que estava por vir, decidi caminhar pela praia. Precisava organizar meus pensamentos, revisar meu plano, certificar-me de que cada detalhe estava em ordem. A areia de Canasvieiras estava ainda fresca sob meus pés. Caminhei descalço, sentindo cada grão, cada textura. Observei famílias chegando, crianças correndo em direção ao mar, idosos como eu aproveitando a manhã mais fresca. Em cada grupo familiar, notei o respeito, a inclusão, a harmonia que faltava na minha própria família. Às 9h30, sentei-me em um banco de frente para o mar e fiz a primeira ligação do dia. Paulo, Sebastião aqui, tudo pronto para hoje? Tudo conforme planejamos, meu amigo. Às 11h em ponto, o sistema de segurança do banco identificará uma atividade suspeita em todas as contas e cartões vinculados aos CPFs que você me passou. Um bloqueio preventivo será acionado automaticamente. E quanto tempo durará esse bloqueio? No mínimo 72 horas. É o protocolo padrão para a suspeita de fraude quando o titular está fora do estado de residência cadastrado. Nem mesmo o gerente da agência local poderá reverter sem uma verificação completa de identidade e uma análise da central de segurança. Perfeito. E ninguém saberá que você está envolvido? Impossível. O sistema é automatizado exatamente para evitar interferências humanas. Na verdade, Sebastião, eu apenas antecipei o que poderia acontecer naturalmente. Gastos repentinos em outro estado frequentemente disparam alertas de segurança. Agradeci a Paulo e encerrei a ligação. A segunda chamada foi para meu contato na operadora de cartões, um homem que havia ajudado em tempos difíceis quando trabalhava no banco. Maurício, é o Sebastião Pereira. Lembra daquele favor que me deve desde 2012? Como poderia esquecer? Você salvou minha casa da execução quando ninguém mais quis me ajudar. O que precisa? Expliquei brevemente a situação. Não entrei em detalhes pessoais. Apenas solicitei que os cartões de crédito de Marina e Gustavo fossem temporariamente bloqueados por procedimentos de segurança. Considere feito. Na verdade, isso se encaixa perfeitamente no nosso novo protocolo de prevenção à fraude durante viagens. Eles receberão uma notificação padrão do sistema, nada que os leve a suspeitar de intervenção externa. A terceira ligação foi para Helena Sampaio, proprietária da pousada Recanto das Marés. Helena, Sebastião Pereira, lembra de mim? Trabalhei na aprovação daquele financiamento para a expansão da pousada em 2004. Sebastião, claro que lembro. Devo a você o sucesso do meu negócio. Como posso ajudar? Preciso apenas de informações. Minha filha e o marido estão hospedados na sua pousada. Marina e Gustavo Azevedo. Sim, chegaram ontem. Suite Master. 7 diárias pagas antecipadamente com cartão de crédito. Perfeito. Por favor. Me avise quando saírem da pousada hoje. E mais uma coisa, se houver qualquer problema com o pagamento deles nos próximos dias, não facilite. Siga estritamente sua política comercial. Helena hesitou por um momento. Posso perguntar o motivo? Uma lição sobre respeito familiar que precisa ser ensinada. Houve um silêncio compreensivo. Entendo. Farei como pede. Com as 3 ligações feitas, meu plano estava em movimento. Não havia volta. Continuei minha caminhada pela praia, agora com a mente mais leve. Não era vingança o que buscava. Embora houvesse, admito, um prazer particular em imaginar a expressão de Gustavo quando descobrisse que seus preciosos cartões não funcionavam. Era educação. Uma lição sobre consequências, sobre o valor do respeito, sobre a importância da família em seu sentido mais amplo. Por volta das 10h30, recebi uma mensagem de Helena. Saíram para passeio de escuna. Retorno previsto para 16 horas. Perfeito. Isso me dava tempo para o próximo passo. Voltei ao hotel, tomei um banho rápido e vesti uma roupa leve, apropriada para o calor que começava a intensificar.
Desci até a recepção e solicitei informações sobre os passeios disponíveis na ilha. Recomendo a Trilha do Farol, senhor, sugeriu o recepcionista, um jovem atencioso. É tranquila, tem uma vista deslumbrante e fica próxima daqui. Aceitei a sugestão e contratei um táxi para me levar. Durante o trajeto, observei a ilha com olhos renovados. Florianópolis havia mudado muito desde minha última visita décadas atrás. Mais urbana, mais desenvolvida, mas ainda preservando aquela beleza natural que a tornava especial. A Trilha do Farol era realmente como o recepcionista havia descrito, tranquila e deslumbrante. Caminhei lentamente, respeitando meu próprio ritmo, parando ocasionalmente para fotografar a paisagem com o celular. No topo, sentei-me em uma pedra e contemplei o horizonte infinito. Ali, sozinho diante da imensidão do oceano, refleti sobre as escolhas que nos trazem a determinados momentos da vida. Pensei em Cláudia, em como ela havia partido cedo demais. Pensei em Marina, na menina doce que um dia foi e na mulher distante que se tornara. Pensei em Gustavo, no genro que nunca se esforçou para me conhecer além dos estereótipos sobre idosos. Pensei em Lívia, minha neta, a única conexão genuína que me restava com a ideia de família. Era por Lívia, principalmente, que eu fazia isso. Para que ela crescesse entendendo o valor dos laços familiares, a importância do respeito pelos mais velhos, a noção de que família não se resume apenas a pais e filhos. Voltei ao hotel por volta das 14 horas. Na recepção, uma surpresa me aguardava. Senhor Pereira, sua neta esteve aqui procurando por você. Meu coração acelerou. Minha neta? Lívia? Sim, uma menina de uns 12 anos. Disse que soube pelo pessoal da pousada que o senhor estava hospedado aqui. Deixou um bilhete. O recepcionista me entregou um papel dobrado. A caligrafia infantil de Lívia encheu meus olhos de lágrimas. Vovô, por que você não está com a gente? Mamãe disse que você preferiu viajar sozinho, mas eu sei que não é verdade. Estou com saudades. Podemos tomar sorvete hoje? Vou estar no quiosque da praia às 15 horas. Sua neta que te ama, Lívia. Guardei o bilhete no bolso, profundamente tocado. Minha neta tão jovem já conseguia enxergar além das aparências, além das mentiras convenientes dos adultos. Decidi que, independentemente do plano em curso para Marina e Gustavo, Lívia merecia minha atenção e carinho. Pontualmente às 15 horas, dirigi-me ao quiosque indicado. Lívia já estava lá, sentada em uma mesa colorida, com 2 sorvetes à sua frente, um já pela metade e outro começando a derreter. Achei que você não viria mais, vovô, disse ela, o rosto iluminando-se ao me ver. Sentei-me ao seu lado e aceitei o sorvete derretido. Eu nunca deixaria você esperando, princesa. Por que você não está ficando com a gente na pousada? Tem um quarto extra e tudo. Mamãe disse que você queria ficar sozinho, mas vi que ficou triste quando ligou para você. Crianças, tão perceptivas quando os adultos pensam que não estão vendo. Às vezes, Lívia, os adultos tomam decisões complicadas. Sua mãe e seu pai queriam um tempo só para vocês 3. Mas você é da família. Família fica junta. A sabedoria simples e cristalina de uma criança. Sorri, sentindo uma mistura de orgulho e melancolia. Sim, princesa. Família deveria ficar junta, mas nem sempre é assim. Não gosto quando o papai fica bravo com você. Ele acha que não percebo, mas percebo sim. Decidi mudar de assunto. Não queria colocar Lívia no meio de uma disputa entre adultos. Me conte sobre a escola. Como vão as aulas de história? Ainda são suas favoritas? Passamos a hora seguinte conversando sobre coisas simples. Suas aulas, seus amigos, o livro que estava lendo, seu sonho de se tornar escritora um dia. Quando o assunto voltou para a viagem, ela perguntou: podemos fazer alguma coisa juntos amanhã? Só nós 2? Claro que podemos. O que você gostaria de fazer? Quero conhecer o mercado público. Li que tem barracas com artesanato, comidas diferentes e até um senhor que conta histórias sobre piratas. Então será o mercado público. Vou falar com sua mãe para combinarmos.
Nesse momento, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Paulo. Operação concluída. Todas as contas e cartões bloqueados por suspeita de fraude. O plano estava em andamento. Olhei para Lívia, tão inocente, tão alheia ao que estava por vir, e senti uma pontada de dúvida. Seria justo envolvê-la, mesmo que indiretamente, nessa lição que eu planejava dar aos pais? Preciso ir agora, princesa, mas amanhã nos encontramos para ir ao mercado, combinado? Combinadíssimo, vovô! Nos despedimos com um abraço apertado. Enquanto caminhava de volta ao hotel, recebi outra mensagem, desta vez de Helena. O casal retornou do passeio. Acabaram de tentar fazer uma reserva para jantar no restaurante premium da pousada. Cartão recusado. Estão verificando com o banco agora. E assim começava. Voltei para meu quarto e aguardei. Não precisei esperar muito. Às 17h42, meu celular tocou. Era Marina. Pai, onde você está? No meu hotel, filha. Algum problema? Estamos com uma situação aqui. Todos os nossos cartões estão sendo recusados. O banco diz que há uma suspeita de fraude e que o desbloqueio pode levar até 3 dias úteis. Mantive minha voz neutra, controlada. Que situação desagradável. Vocês não trouxeram dinheiro em espécie? Apenas uma pequena quantia para emergências, mas não o suficiente para cobrir todas as despesas da semana. Pai, será que você poderia... Ali estava, o pedido que eu sabia que viria. Poderia o quê, Marina? Nos emprestar algum dinheiro até resolvermos essa situação? Prometo que devolvo assim que voltarmos a São Carlos. Fiz uma pausa proposital, como se estivesse considerando o pedido. Curioso, não é? Ontem eu não era bem-vindo na viagem de vocês. Hoje meu dinheiro é. O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Marina finalmente percebeu a conexão. Pai, você teve algo a ver com isso? Com o quê, filha? Com o sistema de segurança do banco? Com os protocolos de proteção contra fraude? Sou apenas um velho bancário aposentado. Que poder eu teria sobre essas coisas? Pai, por favor, estamos em uma situação difícil aqui. Como eu estava ontem, quando você me ligou dizendo que eu não era bem-vindo na viagem que você mesma me convidou. Outro silêncio, mais pesado ainda. Então é isso? Uma vingança? Não, Marina. Uma lição. Sobre respeito, sobre família, sobre consequências. Você e Gustavo tomaram uma decisão ontem. Agora estão vivendo com as consequências dela. O que você quer, pai? Um pedido de desculpas? Quero que você reflita sobre o que significa família, sobre o valor do respeito, sobre como tratar pessoas que te amam. Não é sobre dinheiro, Marina. Nunca foi. Estamos presos aqui sem recursos, com uma criança, como eu estava ontem, com as malas prontas e o coração partido. A diferença é que eu tenho recursos para resolver minha situação. Vocês também terão quando aprenderem a lição. Desliguei antes que ela pudesse argumentar mais. Sabia que era duro, talvez até cruel aos olhos de alguns. Mas certas lições só são verdadeiramente aprendidas quando sentimos na pele as consequências de nossas escolhas. Jantei sozinho novamente, desta vez em um restaurante mais afastado. Não queria encontrar Marina e Gustavo por acaso. Precisava dar-lhes tempo para processar o que estava acontecendo, para compreender a mensagem por trás daquele bloqueio aparentemente acidental. Ao voltar para o hotel, encontrei um recado da recepção. Sua filha esteve aqui. Parecia bastante alterada. Disse que voltará amanhã. Subi para meu quarto com sentimentos mistos. Parte de mim se preocupava com o bem-estar de Lívia nessa situação. Outra parte sabia que Marina e Gustavo tinham recursos suficientes para garantir o básico, mesmo com os cartões bloqueados. A lição não era sobre privação material, mas sobre dependência, sobre vulnerabilidade, sobre precisar de alguém que você rejeitou. Na manhã seguinte, acordei cedo novamente. Tomei meu café pensando no passeio prometido a Lívia. Independentemente do conflito com Marina e Gustavo, minha neta não merecia ser privada da presença do avô que tanto amava. Às 9h15, recebi uma mensagem de Helena.
O casal está na recepção, tentando negociar um adiamento do pagamento das diárias restantes. Seguindo suas instruções, estamos aplicando nossa política padrão: pagamento adiantado ou desocupação do quarto até o meio-dia. Visualizei a cena. Gustavo, sempre tão arrogante, tendo que implorar por flexibilidade. Marina, constrangida, vendo seu marido enfrentar as consequências de suas próprias decisões. Não senti prazer nisso, apenas a certeza de que a lição estava sendo administrada. Às 10 horas, quando me preparava para sair ao encontro de Lívia, a campainha do quarto soou. Abri a porta e encontrei Marina, sozinha, os olhos vermelhos de quem passou a noite em claro. "Podemos conversar, pai?" Convidei-a a entrar. Ela sentou-se na beira da cama, claramente desconfortável. "Gustavo não sabe que estou aqui", começou ela, evitando meu olhar. "Ele acha que fui verificar novamente com o banco sobre os cartões." "E por que você está aqui, Marina?" "Porque entendi a mensagem, porque percebi o que você está fazendo e porque você tem razão." Não esperava uma admissão tão direta. Sentei-me na cadeira próxima, aguardando que ela continuasse. "O que fizemos foi errado. Eu fui errada. Deixei Gustavo me convencer de que seria melhor assim, que você poderia viajar em outra ocasião, que precisávamos de um tempo só para nós três. E você acreditou nisso?" "Não, não realmente. No fundo, sabia que estava sendo injusta, que estava magoando você. Mas é complicado, pai. Gustavo tem essa coisa com figuras de autoridade, especialmente homens mais velhos. Tem a ver com o pai dele, com a criação que teve. Entendo os traumas de Gustavo, filha. Mas eles não justificam o desrespeito, não justificam excluir o avô de sua neta de uma viagem familiar para a qual ele já havia sido convidado." Marina baixou a cabeça, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. "Eu sei, e estou profundamente envergonhada, não só pelo que fizemos, mas pela situação em que estamos agora. A pousada está exigindo o pagamento das diárias restantes até o meio-dia, ou teremos que desocupar o quarto. Não temos como sacar dinheiro, não temos como pagar nada. Estamos encurralados." Era exatamente o que eu queria que sentissem: o encurralamento, a vulnerabilidade, a dependência. Agora vinha a parte mais importante da lição. "E o que você espera que eu faça, Marina?" Ela ergueu os olhos, surpresa com a pergunta. Eu não sei, pai. Não vim aqui pedir dinheiro, se é o que está pensando. Vim pedir perdão." Aquelas palavras, sinceras, despidas de orgulho, atingiram-me profundamente. Talvez a lição já tivesse sido aprendida, pelo menos por Marina. "E Gustavo, ele também compreendeu a lição?" Marina hesitou. "Ele está processando. É difícil para ele admitir quando está errado." "Como é para todos nós", respondi, suavizando o tom. "Marina, vou ser direto. Eu poderia resolver a situação de vocês agora mesmo. Poderia fazer uma ligação e, em 1 hora, todos os cartões estariam desbloqueados. Mas não vou fazer isso. Não, porque a lição não estaria completa. Porque Gustavo precisa entender, assim como você, que família não é apenas quem mora sob o mesmo teto, que respeito não é opcional, que cada escolha tem consequências." Marina assentiu lentamente. "Entendo. E o que fazemos agora?" "Agora, vou encontrar Lívia para levá-la ao mercado público como prometi. Quanto a você e Gustavo, talvez seja a hora de conversarem honestamente sobre o lugar da família nas suas vidas." Marina saiu do meu quarto com os ombros caídos, uma imagem muito diferente da mulher confiante que eu conhecia. Enquanto a observava caminhar pelo corredor, senti uma mistura de satisfação e preocupação. A lição estava sendo ensinada, mas a que custo? Balancei a cabeça, afastando a dúvida. Algumas vezes, o remédio precisa ser amargo para curar completamente. Preparei-me para encontrar Lívia. Vesti uma camisa leve, coloquei meu chapéu Panamá e passei protetor solar, hábitos que Cláudia teria insistido que eu mantivesse. No bolso, coloquei dinheiro suficiente para um dia especial com minha neta. Este dia seria só nosso.
um oásis de alegria em meio à tempestade que eu mesmo havia criado. Encontrei Lívia esperando na recepção da pousada, balançando as pernas enquanto sentada em um sofá grande demais para ela. Ao me ver, seu rosto iluminou-se. Vovô, pensei que não viria. Eu sempre cumpro minhas promessas, princesa, respondi, estendendo a mão para ela. Pronta para nossa aventura no mercado público? No táxi a caminho do centro, Lívia parecia inquieta, como se quisesse dizer algo, mas não encontrasse as palavras certas. Finalmente, após alguns minutos de silêncio, ela falou: Papai e mamãe brigaram feio ontem à noite. Mantive minha expressão neutra, mas meu coração acelerou. Sinto muito que você tenha presenciado isso. Foi por causa do dinheiro. Papai disse que estamos presos aqui, sem nada, por causa de um problema no banco. Mas depois, mamãe falou algo sobre você e ele ficou muito bravo. Crianças percebem muito mais do que os adultos imaginam. Lívia havia conectado os pontos, pelo menos parcialmente. E como você se sentiu com isso tudo? Ela deu de ombros, um gesto tão adulto em um corpo tão pequeno. Triste. Não gosto quando eles brigam. E não entendo por que não podemos todos ficar juntos nesta viagem. Afinal, você é meu avô. A sabedoria simples das crianças às vezes supera toda a complexidade dos adultos. Sorri e apertei sua mão. Às vezes, Lívia, os adultos complicam coisas que deveriam ser simples, como família. Exatamente como família. O mercado público de Florianópolis era um caleidoscópio de cores, sons e aromas. Construção histórica do século XIX, mantinha o charme de épocas passadas enquanto abrigava o pulsar da vida moderna. Não muito diferente de mim, pensei com um sorriso. Lívia estava encantada. Seus olhos percorriam as barracas coloridas, as pessoas diversas, os artesanatos expostos. Segurei sua mão firmemente enquanto navegávamos pelo labirinto de corredores, parando aqui e ali para observar algo que captava sua atenção. Olha, vovô, é o senhor das histórias que li no guia turístico. De fato, em um canto do mercado, um senhor de idade, talvez até mais velho que eu, sentava-se em um banquinho de madeira rodeado por crianças. Seu rosto enrugado pelo tempo e pelo sol contava histórias antes mesmo que sua voz o fizesse. Aproximamo-nos e juntamo-nos ao pequeno público. O homem contava lendas da Ilha da Magia, como Florianópolis é carinhosamente chamada. Falava de bruxas que habitavam a Lagoa da Conceição, de tesouros piratas enterrados nas praias desertas, de entidades fantásticas que protegiam pescadores em noites de tempestade. Lívia estava hipnotizada, seus olhos brilhando com cada reviravolta das histórias. Observando-a, vi tanto de Cláudia, a mesma expressão concentrada, o mesmo jeito de inclinar levemente a cabeça quando algo a intrigava. E vi também muito de mim, a curiosidade insaciável, o amor pelas narrativas bem contadas, a capacidade de se perder em mundos criados por palavras. Quando o contador de histórias fez uma pausa, Lívia virou-se para mim animada. Vovô, você também sabe contar histórias assim? Sorri, lembrando-me de quantas noites passei contando histórias para Marina quando criança. Tenho algumas na manga. Quer ouvir? Sim, conta uma história de quando a mamãe tinha a minha idade. Sentamos em um café pequeno dentro do mercado. Pedi um chocolate quente para Lívia e um café para mim. Enquanto aguardávamos, comecei a narrar histórias do passado, de como Marina, aos 12 anos, havia vencido um concurso de redação na escola, de como costumávamos acampar no quintal de casa nas noites de verão, de como ela cuidou de um passarinho ferido por semanas até que pudesse voar novamente. Lívia bebia minhas palavras junto com seu chocolate, ocasionalmente interrompendo com perguntas. A mamãe era mesmo assim? Vocês faziam isso todo verão? A vovó também gostava de acampar? Enquanto conversávamos, meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de Helena. Situação complicada na pousada. O casal não conseguiu pagar as diárias restantes. Política da casa exige que desocupem o quarto até meio-dia. Estão tentando negociar alguma solução.
Guardei o celular sem responder. A lição continuava seu curso. Voltei minha atenção para Lívia, que agora queria ver o artesanato local. Passamos a hora seguinte explorando as bancas de artesanato. Lívia ficou particularmente encantada com pequenas esculturas de conchas que representavam as lendas locais. Comprei uma para ela, uma pequena bruxa feita de conchas coloridas, montada sobre uma base de madeira escura. Para você lembrar das histórias que ouvimos hoje, expliquei, entregando-lhe o presente embrulhado em papel colorido. Seus olhos brilharam. Posso escolher algo para a mamãe e o papai também? A pergunta me pegou de surpresa. Mesmo em meio à situação tensa, Lívia pensava nos pais, queria incluí-los naquele momento especial. Novamente, a sabedoria infantil me atingiu com força. Claro que pode, princesa. O que você gostaria de levar para eles? Ela escolheu um pequeno barco esculpido em madeira para Gustavo, porque papai sempre diz que queria ter um barco, e um colar de pedras coloridas para Marina, porque combina com os olhos dela. Paguei pelos presentes, observando o cuidado com que Lívia segurava os pacotes. Naquele momento, senti uma pontada de culpa. Estava eu usando minha neta como peão em um jogo de adultos? Estava permitindo que meu ressentimento com Gustavo e minha decepção com Marina afetassem meu relacionamento com Lívia? Afastei esses pensamentos enquanto caminhávamos para almoçar. Escolhemos um restaurante simples à beira-mar, especializado em frutos do mar. Lívia, normalmente seletiva com comida, surpreendeu-me ao pedir camarão. Porque estamos na praia, vovô, e temos que experimentar coisas novas. Durante o almoço, meu celular vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem de Marina. Pai, precisamos conversar urgentemente. A pousada está exigindo que desocupemos o quarto. Não temos para onde ir. Olhei para Lívia, que saboreava animadamente seu camarão, alheia ao drama que se desenrolava. Decidi que nossa tarde especial não seria interrompida. Respondi brevemente. Estou com Lívia no centro. Conversamos quando voltarmos. Após o almoço, sugeri que visitássemos o Farol da Barra, um dos pontos turísticos mais famosos da ilha. Os olhos de Lívia brilharam com a ideia. No caminho, continuamos nossa conversa sobre histórias, sobre família, sobre memórias. Vovô, por que você e a vovó não tiveram mais filhos além da mamãe? A pergunta tão direta e inesperada, típica das crianças, pegou-me desprevenido. Sorri tristemente. Tentamos, princesa, por muitos anos, mas às vezes a vida tem planos diferentes dos nossos. Sua avó teve alguns problemas de saúde que tornaram difícil ter mais filhos. Então a mamãe é mais especial ainda, não é? Por ser a única. Exatamente. Ela sempre foi nosso tesouro mais precioso. Assim como eu sou para ela e para o papai, assim como você é para todos nós, Lívia. No Farol da Barra, subimos os degraus lentamente, respeitando meu ritmo mais pausado. Lívia, sempre impaciente, surpreendeu-me com sua consideração, esperando por mim em cada patamar, segurando minha mão nos trechos mais íngremes. Do alto do farol, a vista era de tirar o fôlego. O oceano estendia-se infinito diante de nós, suas águas em diferentes tons de azul, encontrando o céu no horizonte. Abaixo, as praias desenhavam curvas de areia dourada contra o verde da vegetação. É como se pudéssemos ver o fim do mundo daqui, não é, vovô? E também o seu começo, Lívia. Tudo depende da perspectiva. Ficamos ali por um longo tempo, conversando sobre coisas grandes e pequenas. Sobre a escola, sobre seus amigos, sobre seus sonhos de se tornar escritora um dia. Sobre o céu, o mar, as gaivotas que dançavam ao vento. Sobre a avó que ela mal conheceu, mas cujas histórias mantinham viva. Quando o sol começou a declinar, sinalizando o fim da tarde, sugeri que voltássemos. No táxi, Lívia recostou-se contra mim, cansada, mas feliz. Foi o melhor dia da viagem, vovô. Aquelas palavras simples fizeram todo o plano, toda a lição que eu pretendia ensinar, valerem a pena, porque no final era disso que se tratava. Não de vingança, não de punição, mas de conexão, de mostrar que família é mais do que uma convenção social,
É um laço que transcende desavenças e orgulhos feridos. De volta à área de Canasvieiras, deixei Lívia na porta da pousada com a promessa de nos encontrarmos novamente no dia seguinte. Ela correu para dentro, ansiosa para entregar os presentes que havia comprado para os pais. Caminhei lentamente até meu hotel, preparando-me mentalmente para o confronto que sabia estar por vir. Não demorou muito. Meia hora depois de chegar ao meu quarto, a recepção ligou, informando que Marina e Gustavo aguardavam por mim no lobby. Desci com calma, sem pressa. Encontrei-os sentados em um canto mais discreto, Marina com o rosto tenso, Gustavo visivelmente irritado. Aproximei-me e sentei-me diante deles. Lívia me contou que tiveram um dia especial, começou Marina, tentando um tom conciliatório. Sim, sua filha é uma companhia maravilhosa, inteligente, curiosa, compassiva. Vocês estão criando uma pessoa incrível. Marina sorriu brevemente, mas Gustavo manteve-se sério, os braços cruzados em postura defensiva. Sebastião, vamos direto ao ponto, disse ele, usando meu primeiro nome como sempre fazia. Uma pequena rebeldia contra o sogro, ou senhor, que seria mais respeitoso. Fomos despejados da pousada hoje. Estamos sem acesso às nossas contas, sem cartões funcionando, praticamente sem dinheiro vivo. E temos fortes razões para acreditar que você está por trás disso. Mantive minha expressão neutra. Que razões seriam essas, Gustavo? Ora, a coincidência é grande demais. Um dia depois do desentendimento sobre a viagem, todos os nossos cartões são bloqueados por suspeita de fraude. E você, que trabalhou décadas em um banco, aparece coincidentemente hospedado a metros de distância da nossa pousada? A vida é cheia de coincidências interessantes, respondi calmamente. Assim como foi coincidência vocês decidirem que eu não era bem-vindo na viagem exatamente na véspera, quando minhas malas já estavam prontas. Gustavo bufou, impaciente. Isso é ridículo. Estamos falando de uma vingança elaborada e infantil. Usar seus contatos no banco para nos prejudicar, isso é ilegal? Completei, ainda mantendo a calma. Não, Gustavo. Não é ilegal que sistemas bancários automatizados identifiquem padrões suspeitos de gastos e bloqueiem cartões preventivamente. Acontece todos os dias com milhares de pessoas. Você sabe muito bem que não foi isso que aconteceu. Marina colocou a mão no braço do marido, tentando acalmá-lo. Pai, por favor, estamos em uma situação realmente difícil. Não temos onde ficar, não temos como pagar por outro hotel. Estamos praticamente presos aqui. Como eu fiquei ontem à noite, Marina. Preso em casa com uma mala pronta, excluído de uma viagem familiar para a qual havia sido convidado. A diferença é que eu tinha recursos para resolver minha situação. E vocês também têm. Que recursos? Perguntou Gustavo exasperado. Acabei de dizer que estamos sem acesso ao nosso dinheiro. Recurso mais valioso que dinheiro, Gustavo. Humildade. Capacidade de reconhecer erros, de pedir desculpas sinceras, de aprender com as consequências de suas escolhas. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tensão. Gustavo olhava para mim como se eu fosse um alienígena falando uma língua incompreensível. Marina mantinha os olhos baixos, possivelmente processando minhas palavras. Vou ser direto, continuei. Sim, usei meus contatos para criar esta situação. Não para prejudicá-los, mas para ensiná-los uma lição sobre respeito, sobre família, sobre consideração. Vocês tomaram uma decisão que me excluía, que me descartava como um item inconveniente. Agora estão experimentando como é ser vulnerável, depender de alguém que vocês rejeitaram. E o que você quer? Um pedido de desculpas? Tudo isso por causa do seu orgulho ferido? Disparou Gustavo. Não se trata de orgulho, Gustavo. Trata-se de dignidade, de respeito mútuo, de entender que família não é apenas quem vive sob o mesmo teto, mas uma rede de afeto, apoio e consideração que se estende além das conveniências. Marina ergueu os olhos, finalmente encarando-me. E o que fazemos agora, pai?
Estamos literalmente sem ter para onde ir com uma criança de 12 anos. Respirei fundo, chegando ao ponto crucial da lição. Tenho uma suíte dupla no hotel. Lívia pode ficar comigo no segundo quarto. Quanto a vocês dois, sugiro que usem este tempo para refletir sobre o significado de família, sobre as consequências de tratar pessoas como objetos descartáveis, sobre o valor do respeito mútuo. Está nos colocando na rua? Perguntou Gustavo incrédulo. Estou oferecendo abrigo para minha neta, que é inocente nessa história. Quanto a vocês dois, adultos plenamente capazes, estou deixando que experimentem as consequências das próprias escolhas. Exatamente como vocês fizeram comigo. Marina começou a chorar silenciosamente. Gustavo mantinha-se rígido, o rosto uma máscara de raiva contida. Se isso é algum tipo de jogo para você, Sebastião, saiba que não vamos esquecer. Não é um jogo, Gustavo, é uma lição. E espero sinceramente que não esqueçam, porque respeito não é opcional em uma família, é fundamental. Levantei-me, sinalizando que a conversa havia terminado. Vou até a pousada buscar Lívia e explicar o arranjo. Ela ficará comigo até que vocês encontrem uma solução. E quando nossos cartões serão desbloqueados? Perguntou Marina, enxugando as lágrimas. Quando a lição for aprendida, respondi simplesmente. Quando ambos entenderem realmente o que fizeram e por que isso foi errado. Saí do lobby deixando-os absorver minhas palavras. No caminho para a pousada, refleti sobre a rigidez da minha posição. Estava sendo duro demais, injusto, ou estava finalmente estabelecendo limites que deveriam ter sido estabelecidos há muito tempo? Chegando à pousada, encontrei Lívia brincando no jardim, aparentemente alheia ao drama dos adultos. Quando me viu, correu em minha direção. Vovô, mamãe disse que vamos ter que sair daqui porque tem um problema com o dinheiro. Para onde vamos? Sentei-me em um banco do jardim e convidei-a a sentar-se ao meu lado. Lívia, tenho uma proposta para você. Que tal ficar no meu hotel por alguns dias? Tenho um quarto extra na minha suíte com vista para o mar. Seus olhos brilharam. Sério? E a mamãe e o papai? Eles precisam resolver algumas coisas de adultos, mas ficarão bem. Não se preocupe. Posso levar meus livros? E a bruxa de conchas que você me deu hoje? Claro que pode, princesa. Vamos lá pegar suas coisas. Enquanto ajudava Lívia a arrumar uma pequena mala com o essencial, Marina apareceu na porta do quarto. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma nova resolução em seu olhar. Podemos conversar depois que Lívia estiver acomodada, pai? Assenti. Claro, filha. Algo na voz de Marina, uma certa humildade que não estava presente antes, me deu esperança de que talvez, apenas talvez, a lição estivesse começando a ser compreendida. Instalei Lívia no quarto adjacente da minha suíte. Seus olhinhos brilharam ao ver a vista para o mar. Vovô, dá para ouvir as ondas daqui, exclamou correndo para a varanda. Sorri, lembrando-me de como Marina tinha o mesmo encantamento pelo mar quando criança. Pode deixar suas coisas aqui, princesa. Vou pedir um chocolate quente para você enquanto organiza seus livros. Deixei-a acomodando seus pertences e liguei para o serviço de quarto. Enquanto aguardava na sala que conectava os dois quartos, refleti sobre o rumo que as coisas haviam tomado. Era este realmente o melhor caminho para ensinar a lição que eu pretendia? Ou estava permitindo que meu orgulho ferido ofuscasse meu julgamento? O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era a recepção. Senhor Pereira, sua filha está aqui perguntando se pode subir. Sim, pode autorizar. Minutos depois, uma batida suave na porta. Abri e encontrei Marina sozinha, parecendo exausta e derrotada. Uma imagem que, admito, nunca quis ver. Gustavo não veio? Perguntei, convidando-a a entrar. Ele precisava de um tempo para esfriar a cabeça. Ela hesitou. Na verdade, estamos brigados. Ele ainda está furioso com você, mas também comigo. Diz que eu deveria ter sido mais firme desde o início, que eu nunca me imponho quando o assunto é você. Sentamos na pequena sala de estar da suíte, com a porta do quarto de Lívia fechada. Marina olhou em volta.
observando o conforto simples, mas digno do hotel. Onde vocês passarão a noite? Perguntei, mantendo a voz baixa para que Lívia não ouvisse. Gustavo conseguiu convencer um colega de trabalho a fazer uma transferência via Pix para o CPF dele. Não é muito, mas deu para alugar um quarto simples em uma pousada mais afastada. Ela suspirou. Pai, precisamos conversar seriamente. Assenti, aguardando que ela continuasse. O que você fez? Usar seus contatos para bloquear nossos cartões, nos deixar sem recursos durante uma viagem. Muita gente consideraria isso cruel, até mesmo abusivo. E você, Marina, o que você considera? Ela ficou em silêncio por um longo momento, como se medisse cuidadosamente suas palavras. No início, fiquei furiosa, depois assustada. Agora, ela respirou fundo. Agora entendo o que você queria nos ensinar sobre vulnerabilidade, sobre depender de alguém que você magoou, sobre como é ser excluído, descartado. Não respondi imediatamente. Deixei suas palavras pairarem entre nós, permitindo que o peso delas assentasse. Quando sua mãe faleceu, comecei finalmente. Prometi a mim mesmo que faria tudo para manter nossa família unida, que seria o pilar que você e, posteriormente, Lívia precisariam. Nunca imaginei que chegaria o dia em que seria considerado dispensável. Você nunca foi dispensável, pai. Lágrimas começaram a formar-se nos olhos de Marina. Fui fraca. Deixei Gustavo ditar os termos do que nossa família deveria ser. E agora Lívia também está sofrendo com isso. Lívia está bem, assegurei. Ela é mais resiliente e perceptiva do que vocês imaginam. Na verdade, foi ela quem me procurou hoje, não o contrário. Marina pareceu surpresa. Ela procurou você? Deixou um bilhete na recepção do hotel. Queria passar tempo comigo, entender por que não estávamos todos juntos. Crianças têm uma percepção muito clara do que é justiça e família, antes que o mundo complique essas noções. Um soluço escapou da garganta de Marina. Falhei como filha e como mãe, então. Não, Marina. Você apenas se perdeu temporariamente. Todos nós nos perdemos às vezes. Nesse momento, a porta do quarto se abriu e Lívia apareceu, ainda segurando a escultura de bruxa de conchas que havíamos comprado mais cedo. Mamãe, por que está chorando? Marina rapidamente enxugou as lágrimas. Não é nada, querida. Só estou conversando com o vovô sobre coisas de adultos. Lívia nos olhou com desconfiança. Aquele olhar penetrante que só as crianças conseguem dar. Como se pudessem enxergar através de todas as nossas mentiras bem-intencionadas. É por causa do dinheiro? Ou porque o papai não queria que o vovô viajasse com a gente? Marina e eu trocamos olhares surpresos. Como ela sabia? Eu ouvi vocês discutindo na noite antes de viajarmos, continuou Lívia. Papai disse que vovô iria estragar nossas férias e você disse que era complicado. Mas não entendi por quê. Vovô nunca estraga nada. A sinceridade devastadora das crianças. Marina parecia ter levado um tapa. Você tem razão, Lívia, admitiu ela. Vovô nunca estraga nada. Nós, adultos, é que complicamos as coisas às vezes. Então por que não podemos todos ficar juntos? O quarto do vovô é grande, tem espaço para você e para o papai também. Sorri com a solução simples que Lívia propunha. Não é tão simples assim, princesa. Seu pai e sua mãe precisam de um espaço só deles também. Mas na nossa casa todos moramos juntos quando o vovô visita. É diferente, querida, explicou Marina. Em casa, cada um tem seu quarto, seu espaço. Aqui todo mundo está de férias e deveria estar feliz, interrompeu Lívia com a lógica irrefutável da infância. E ninguém está feliz. Você está chorando, papai está bravo e vovô está triste mesmo quando sorri. Novamente, Marina e eu trocamos olhares surpresos. Como uma criança de 12 anos conseguia enxergar tão claramente o que nós, adultos, complicávamos tanto. Venha cá, Lívia, chamei abrindo os braços. Ela veio e sentou-se no meu colo, algo que raramente fazia agora que se considerava crescida. Você está certa. Todos deveríamos estar felizes nas férias. E vamos resolver isso, prometo.
Como? Perguntou ela, seus olhos grandes fixos nos meus, conversando, sendo honestos uns com os outros, lembrando o que realmente importa. Marina se aproximou e sentou-se ao lado, colocando a mão no ombro da filha. Seu avô está certo, Lívia, e prometo que vamos consertar isso. O papai também vai prometer? Um breve silêncio. Vou conversar com ele, respondeu Marina finalmente. Após Lívia adormecer, Marina e eu continuamos nossa conversa na varanda, mantendo a voz baixa. A noite estava clara, com uma lua quase cheia refletindo-se no mar calmo. Pai, seja sincero comigo. Por quanto tempo pretende manter os cartões bloqueados? Observei o horizonte por um momento antes de responder. Isso depende, Marina. De quê? De quando a lição for completamente aprendida. Não apenas por você, que já parece ter compreendido, mas também por Gustavo. Ela suspirou profundamente. Isso pode nunca acontecer. Você conhece o Gustavo. Ele é orgulhoso, teimoso. Como eu, completei com um leve sorriso. Talvez seja por isso que nos chocamos tanto. Somos parecidos demais em certos aspectos. Marina pareceu considerar isso pela primeira vez. Nunca tinha pensado assim. Sempre vi vocês como tão diferentes. Superficialmente, sim. Ele é jovem, ambicioso, focado no sucesso material. Eu sou velho, aposentado, preocupado com legados intangíveis. Mas, no fundo, ambos somos homens que valorizam controle, que têm dificuldade em ceder, que protegem ferozmente o que consideram seu território. Inclusive a família, murmurou Marina, começando a entender. Exatamente. A diferença é que aprendi, ao longo de décadas de vida, que família não é território a ser controlado, mas jardim a ser cultivado. Gustavo ainda não aprendeu isso. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas contemplando o mar e absorvendo essa nova perspectiva. Finalmente, Marina falou. E se ele nunca aprender? E se esse bloqueio só fizer com que ele fique mais ressentido, mais determinado a te excluir da nossa vida? Era uma possibilidade que eu havia considerado, claro. Uma jogada arriscada que poderia afastar permanentemente minha filha e minha neta, em vez de fortalecer nossos laços. Então terei que aceitar as consequências da minha própria escolha, assim como estou fazendo vocês aceitarem as suas. Marina ficou em silêncio novamente, processando minhas palavras. Quando falou, sua voz tinha uma nova determinação. Vou conversar com Gustavo. Realmente conversar, não apenas discutir. Fazê-lo entender o que está em jogo aqui. E o que está em jogo, Marina? Nossa família, toda ela, não apenas nosso núcleo, mas você, as memórias da mamãe, as tradições que construímos, o futuro que Lívia merece ter com seu avô. Senti um calor no peito, não de vingança satisfeita, mas de esperança renovada. Talvez a lição estivesse sendo aprendida, afinal. Obrigado, filha. Ela me olhou surpresa. Pelo quê? Por ainda se importar o suficiente para tentar. Na manhã seguinte, Lívia e eu tomamos café juntos no restaurante do hotel. Ela estava animada com o plano para o dia, visitar a praia do Campeche, que eu havia mencionado ser uma das mais bonitas da ilha. Mamãe e papai vão com a gente? Perguntou ela, enquanto mordia uma torrada com geleia. Não sei, princesa. Depende se conseguirem resolver aquelas coisas de adulto que conversamos. Ela assentiu, surpreendentemente compreensiva. Adultos sempre complicam tudo. Ri suavemente. Essa é provavelmente a maior verdade que você vai ouvir em toda a sua vida, Lívia. Estávamos terminando o café quando avistei Marina entrando no restaurante, sozinha. Seu rosto parecia cansado, mas havia uma resolução em seus olhos que não estava lá no dia anterior. Bom dia, cumprimentou ela, sentando-se conosco. Posso me juntar ao café? Claro, respondi enquanto Lívia sorria e empurrava a cesta de pães em sua direção. Onde está o papai? Perguntou Lívia. Ele teve que resolver algumas coisas, querida, mas nos encontrará mais tarde. Após o café, enquanto Lívia voltava ao quarto para pegar seus pertences para a praia, Marina finalmente falou sobre a conversa com Gustavo. Foi difícil, pai, muito difícil. Ele está profundamente magoado e humilhado.
compreensível, mas consegui fazê-lo ver meu lado também. Como me senti quando excluímos você, como Lívia percebeu tudo, como isso está afetando nossa família. E ele concordou em conversar com você, civilizadamente, sem acusações, sem gritos. Era mais do que eu esperava, honestamente. Quando? Hoje à tarde, depois da praia, ele nos encontrará no quiosque da Praia do Campeche às 3. Assenti lentamente. Estarei lá. Amanhã na Praia do Campeche foi idílica. Lívia alternava entre construir castelos de areia elaborados e mergulhar nas ondas suaves, enquanto Marina e eu conversávamos sentados sob um guarda-sol, observando-a. Ela se parece tanto com você quando criança, comentei. A mesma energia inesgotável, a mesma curiosidade. Marina sorriu nostálgica. Lembro de como você e mamãe me traziam para a praia nas férias. Você sempre construía castelos de areia enormes comigo, com fossos e pontes levadiças. Sua mãe sempre reclamava que voltávamos para o hotel completamente cobertos de areia. Rimos juntos da memória compartilhada. Por um momento, era como se Cláudia estivesse ali conosco, seu espírito presente nas histórias que contávamos, no amor que compartilhávamos. À medida que o sol subia no céu, notei Marina observando constantemente o relógio. Nervosa com a conversa mais tarde? Perguntei. Ela assentiu. Tenho medo de que vocês dois sejam teimosos demais para ceder. Às vezes, ceder não é sobre fraqueza, mas sobre sabedoria. Reconhecer que algumas batalhas não valem o custo da guerra. Marina olhou para Lívia, que agora mostrava uma concha para um menino de idade similar que construía seu próprio castelo próximo ao dela. Esta é uma batalha que não vale o custo, disse ela suavemente. Percebo isso agora. Por volta das 2 da tarde, recolhemos nossas coisas e nos dirigimos ao quiosque combinado. Chegamos um pouco cedo, o que nos deu tempo para pedir bebidas refrescantes e nos acomodarmos. Lívia, cansada depois de horas de brincadeiras na areia e no mar, cochilava levemente recostada contra mim. Às 3 em ponto, Gustavo apareceu. Seu rosto estava tenso, mas controlado. Vestia roupas casuais, bermuda e camisa leve, mas seu porte rígido denunciava seu desconforto. Aproximou-se da nossa mesa e sentou-se sem dizer palavra. Obrigada por vir, disse Marina, quebrando o gelo. Gustavo assentiu brevemente, seus olhos encontrando os meus. Marina disse que precisamos conversar. Sim, precisamos, concordei. Mas primeiro quero esclarecer algo. O que fiz não foi por vingança mesquinha ou orgulho ferido. Não? Seu tom era cético, mas contido. Não. Foi sobre respeito, Gustavo. Sobre o valor da família em seu sentido mais amplo. Ele manteve-se em silêncio, então continuei. Quando Marina me convidou para esta viagem, aceitei não apenas pela chance de conhecer Florianópolis novamente, mas pela oportunidade de fortalecer nossos laços familiares, de criar memórias com Lívia que ela levará pelo resto da vida, assim como Marina leva as memórias das viagens que fizemos quando ela tinha a idade da filha de vocês. E quando vocês decidiram me excluir na véspera da viagem, quando minhas malas já estavam prontas, não foi apenas um passeio que me negaram, foi a chance de construir esse legado, de fortalecer esses laços. Gustavo respirou fundo, como se contendo uma resposta impulsiva. Finalmente falou, entendo seu ponto, mas a maneira como reagiu, bloquear nossos recursos financeiros, nos deixar praticamente na rua com uma criança. Vocês tinham opções, interrompi suavemente. Poderiam ter procurado ajuda, poderiam ter engolido o orgulho e pedido desculpas sinceras, poderiam ter reconhecido o erro desde o início. Assim como você poderia ter simplesmente conversado conosco, em vez de orquestrar essa lição, rebateu ele. Talvez, mas acredite, Gustavo, tentei essa abordagem por anos. Tentei construir uma relação com você, tentei mostrar que não sou uma ameaça à sua posição na família, tentei ser o sogro que respeita seu espaço, mas que também merece respeito. Marina interveio. Ele está certo, Gustavo.
Sempre nos dividimos entre vocês dois. Sempre me senti no meio de uma disputa não declarada. E sempre cedi a você porque você é meu marido, o pai da minha filha. Mas isso não significa que estava certo excluir meu pai da nossa vida, da nossa família. Gustavo olhou para Lívia, que agora despertava lentamente de seu cochilo. Algo em seu olhar mudou, um lampejo de compreensão, talvez. Nunca quis excluí-lo completamente, disse ele finalmente dirigindo-se a mim. Apenas queria espaço, tempo só para nós três. E você tem isso, Gustavo. Tem 51 semanas no ano só para vocês três. Pedi apenas uma para ser incluído. Um silêncio pensativo caiu sobre a mesa. Lívia, agora completamente desperta, olhava de um adulto para outro, sentindo a tensão, mas também a possibilidade de reconciliação no ar. O que acontece agora? Perguntou Gustavo finalmente. Isso depende de vocês, respondi. A lição que tentei ensinar não era sobre poder ou controle, era sobre respeito mútuo, sobre o valor da família estendida, sobre as consequências de nossas escolhas. E nossos cartões, nossas contas, serão desbloqueados assim que eu fizer uma ligação. Mas antes preciso saber, a lição foi aprendida, não apenas por Marina, que já demonstrou compreender, mas por você também? Gustavo hesitou, olhando para sua filha, para sua esposa e finalmente para mim. Sim, disse ele por fim. Aprendi que família é mais que apenas nosso núcleo imediato, que respeito deve ser mútuo, que talvez eu tenha permitido que inseguranças do meu passado afetassem como trato você. Não era uma admissão completa, nem um pedido de desculpas efusivo. Mas era um começo, um reconhecimento honesto que abria a porta para uma nova dinâmica entre nós. Peguei meu celular e fiz a ligação que desbloquearia os recursos financeiros deles. Enquanto aguardava a conexão, olhei para aquela pequena família à minha frente, minha filha, meu genro, minha neta, e percebi que no final o que importava não era vencer a disputa, mas fortalecer os laços. Alô, Paulo, Sebastião aqui. Aquela situação que conversamos, sim, está resolvida agora. Pode reverter tudo. Obrigado, meu amigo. Desliguei e olhei para Gustavo. Dentro de 1 hora, todos os cartões e contas estarão funcionando normalmente. Ele assentiu, um agradecimento silencioso em seus olhos. E agora, continuei, sugiro que aproveitemos o restante das férias como deveríamos ter feito desde o início, como uma família. Lívia, que estivera observando tudo com olhos atentos, abriu um sorriso radiante. Isso significa que vamos todos ficar juntos, fazer passeios juntos? Marina e Gustavo trocaram olhares e então Marina respondeu: sim, querida, todos juntos. Naquela noite, jantamos os 4 em um restaurante à beira-mar. A atenção inicial foi gradualmente substituída por uma cordialidade cautelosa e, eventualmente, por momentos genuínos de conexão. Gustavo, surpreendentemente, mostrou interesse em minhas histórias sobre a Florianópolis de décadas atrás. Marina parecia florescer, vendo as 2 pessoas mais importantes de sua vida finalmente encontrando um terreno comum. E Lívia irradiava felicidade, saltando de um assunto para outro, garantindo que todos participassem da conversa, sendo a ponte natural entre as gerações. Enquanto observava aquela cena, minha família reunida sob o céu estrelado de Florianópolis, o som das ondas como trilha sonora, risos ocasionais pontuando as conversas, senti uma presença quase tangível ao meu lado, como se Cláudia estivesse ali, sorrindo aprovadora, sussurrando: você conseguiu, meu amor. Manteve nossa família unida, apesar de tudo. E naquele momento, soube que a lição havia sido verdadeiramente aprendida, não apenas por Marina e Gustavo, mas por mim também. Porque família não se trata de poder ou controle, de estar certo ou errado, de vencer ou perder. Trata-se de amor, de perdão, de encontrar o caminho de volta uns para os outros, mesmo quando nos perdemos. A vingança que planejei transformou-se em algo muito mais valioso. Uma reconciliação, um novo começo, uma chance de ser realmente uma família.
com todas as imperfeições e belezas que isso implica. E isso, no final das contas, vale mais do que qualquer viagem, qualquer cartão de crédito, qualquer orgulho ferido. Vale tudo. E assim, meus amigos, termina esta história que comecei a contar para vocês. Uma história sobre família, respeito e as lições que às vezes precisamos ensinar da maneira mais difícil. Quando minha filha me ligou naquela noite, dizendo que eu não seria mais bem-vindo na viagem que ela mesma havia me convidado, algo quebrou dentro de mim. Não foi apenas meu coração de pai, foi minha dignidade como ser humano. Aos 67 anos, após uma vida inteira de trabalho honesto, de sacrifícios pela família, de luto pela perda da minha esposa, ser tratado como um item descartável foi a gota d'água. Muitos de vocês talvez teriam engolido a mágoa, aceitado o papel secundário que nos impõe quando envelhecemos. Mas decidi que não. Decidi mostrar que ainda tinha valor, ainda tinha força, ainda merecia respeito. O plano que elaborei não foi por vingança mesquinha, como talvez tenha parecido no início. Foi por algo muito mais profundo. A necessidade de ensinar uma lição sobre as consequências de nossas escolhas, sobre como tratar os outros, especialmente aqueles que nos amam incondicionalmente. Usar meus contatos no banco para bloquear os cartões de Marina e Gustavo foi uma medida extrema, reconheço. Mas às vezes precisamos de medidas extremas para provocar mudanças profundas. Precisamos sentir na pele o que causamos aos outros para realmente compreender o impacto de nossas ações. O mais bonito dessa jornada foi perceber como minha neta Lívia, com apenas 12 anos, enxergava com clareza o que nós, adultos, complicávamos tanto. Família fica junta, ela disse com a sabedoria simples das crianças, e estava absolutamente certa. Família não é apenas quem mora sob o mesmo teto, não é apenas conveniência ou conforto. Família é conexão, é história compartilhada, é apoio nos momentos difíceis e celebração nos momentos felizes. Aqueles dias em Florianópolis transformaram todos nós. Marina recuperou a conexão com seus valores, lembrando-se da importância do pai na sua vida e na vida de sua filha. Gustavo, mesmo com resistência inicial, começou a entender que respeito não é submissão, que incluir o sogro na família não diminui seu papel como marido e pai. E eu aprendi que às vezes precisamos lutar pelo nosso lugar no mundo, mesmo quando esse lugar é na própria família. Os momentos que passei com Lívia, explorando o mercado público, ouvindo histórias de piratas, construindo castelos de areia, foram preciosos não apenas pelo prazer imediato, mas pelo legado que construíam. Estava plantando sementes de memórias que floresceriam ao longo da vida dela, assim como as memórias que construí com Marina, quando ela tinha a mesma idade, ainda vivem em seu coração. No final daquela semana em Florianópolis, voltamos para São Carlos como uma família diferente. Mais consciente, mais respeitosa, mais unida. Os cartões desbloqueados e as contas normalizadas eram apenas símbolos externos de uma transformação muito mais profunda que havia ocorrido dentro de cada um de nós. Hoje, 2 anos depois dessa viagem transformadora, nossa dinâmica familiar é outra. Gustavo e eu encontramos um terreno comum de respeito mútuo. Marina não precisa mais se dividir entre o amor pelo pai e a lealdade ao marido. E Lívia cresce sabendo que família é um conceito amplo, inclusivo, que abraça gerações e transcende pequenas disputas de poder. Conto essa história para vocês, não para me gabar de um plano astuto ou celebrar uma vingança bem-sucedida. Conto porque acredito que muitos de vocês, especialmente os mais velhos que me assistem, já se sentiram descartados, diminuídos, excluídos de alguma forma. Quero que saibam que seu valor não diminui com a idade, que merecem respeito, que têm o direito de exigi-lo. E para os mais jovens que me assistem, aqueles na posição de Marina e Gustavo nesta história, peço que reflitam sobre como tratam os idosos em suas vidas.
seus pais, avós, tios. Lembrem-se de que um dia vocês estarão no lugar deles. E a forma como tratam a geração anterior ensina à geração seguinte como tratar vocês no futuro. Esta história me custou muito contar. Reviver esses momentos, expor vulnerabilidades e erros, compartilhar uma situação familiar tão íntima não é fácil. Mas faço isso porque acredito no poder das histórias para conectar, para ensinar, para transformar. Se algo do que contei hoje tocou seu coração, se fez você refletir sobre suas próprias relações familiares, então valeu a pena. Quero muito saber o que vocês acharam. Esta situação foi familiar para algum de vocês? Já se sentiram excluídos pela própria família? O que fariam no meu lugar? Teriam coragem de ensinar uma lição como eu fiz? Ou teriam escolhido outro caminho? Contem nos comentários, leio cada um deles e me emociono com suas histórias e reflexões. E se gostaram deste relato, peço que deixem seu like. Esse pequeno gesto significa muito para o crescimento do canal Meu Avô Falou. Se ainda não são inscritos, por favor, cliquem no botão de inscrição agora mesmo. Cada novo inscrito me motiva a continuar compartilhando histórias de vida, sabedoria e superação. Também gostaria de convidar vocês a conhecerem outros vídeos do canal. Temos histórias de todos os tipos, algumas engraçadas, outras emocionantes, algumas que ensinam lições duras como esta que acabei de contar. Cada uma delas carrega um pedacinho da minha alma, das minhas experiências, da sabedoria que só os anos podem trazer. Produzir conteúdo de qualidade como este exige dedicação, tempo e recursos. Se estas histórias têm valor para vocês, se trazem reflexão ou conforto, considerem apoiar o canal através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações. Qualquer contribuição, por menor que seja, ajuda a cobrir os custos de produção e permite que continuemos trazendo vídeos diários para vocês. Este apoio é fundamental para mantermos o canal ativo e crescendo. Com sua ajuda, podemos ampliar nosso alcance, tocar mais corações, conectar mais gerações através das histórias que todos nós carregamos. O Valeu Demais é mais que uma doação. É um investimento em um espaço onde a sabedoria dos mais velhos é valorizada, onde experiências de vida são compartilhadas, onde aprendemos uns com os outros. Antes de me despedir, quero deixar uma mensagem final. Nunca é tarde para restabelecer conexões, para exigir respeito, para ensinar e aprender. A vida é curta demais para aceitar menos do que merecemos, especialmente quando se trata de família. Sejam corajosos em suas verdades, firmes em seus valores, generosos no perdão. Obrigado por dedicarem seu tempo a ouvir esta história. Sou Sebastião Pereira, tenho 67 anos e esta foi mais uma história do canal Meu Avô Falou. Até o próximo relato e lembrem-se, família não é apenas sangue. É escolha, é respeito, é amor que transcende desentendimentos e orgulhos feridos. Nos vemos no próximo vídeo. E não se esqueçam, comentem, inscrevam-se, apoiem através do Valeu Demais. Cada interação de vocês faz toda a diferença para continuarmos esse trabalho. Um abraço afetuoso deste velho coração que se alegra em compartilhar um pouco de sua jornada com vocês.